Fala, galera! Tudo bem com vocês? Que prazer ter vocês aqui de novo. Olha, eu precisava fazer esse episódio porque simplesmente não conseguia parar de pensar nessas histórias. A internet em 2025 entregou demais. E quando digo demais, estou falando de vinganças tão elaboradas, tão cirúrgicas, que você termina de ler e fica uns 5 minutos em silêncio só processando o que aconteceu. Eu mesmo fiquei acordado até tarde lendo algumas dessas. Tipo, larguei o celular na cama, olhei pro teto e pensei, isso realmente aconteceu com uma pessoa real. É um sentimento muito específico. Nesse episódio trouxe uma seleção que vai do absolutamente épico ao deliciosamente mesquinho, porque vingança não precisa ser nuclear para ser satisfatória, embora as nucleares sejam, obviamente, as melhores. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao lugar certo. E se já é da família, obrigado por voltar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos direto ao ponto, porque a primeira história já começa com 2 anos de planejamento silencioso e uma mulher que subestimou a pessoa errada. A longa queda da presidente da associação. Quando me mudei para o meu novo condomínio fechado, esperava paz e sossego. Em vez disso, me encontrei numa pequena ditadura comandada pela presidente da Associação de Moradores, uma mulher chamada Sandra. Sandra era o pior tipo de líder, aquela que adora o poder mas odeia a responsabilidade. Ela multava moradores por deixar o lixo na calçada 1 minuto após as 9 da manhã, mas ignorava completamente as regras quando era conveniente para ela. O jardim dela era uma bagunça de estruturas sem aprovação, e a grade era mais alta do que o permitido pelo regulamento municipal. Mas o verdadeiro pecado de Sandra era usar a associação como se fosse uma conta bancária pessoal. No começo, tentei conversar. Meu muro estava com uma cor ligeiramente diferente porque a tinta aprovada estava em falta, e ela me multou em R$ 800. Expliquei, mostrei os recibos, pedi uma exceção. Sandra sorriu e disse, regras são regras. E virou as costas. Foi aí que decidi derrubá-la. Não com gritos ou discussões públicas, mas de forma metódica, legal e de um jeito do qual ela nunca se recuperaria. Passo 1. Tornar-me insider. O primeiro erro de Sandra foi me subestimar. Me voluntariei para o conselho da associação fingindo querer me envolver com a comunidade. Fiz o papel do novato ingênuo com perfeição. Por 2 anos, participei de todas as reuniões, observando quietamente como ela operava. Aprendi que ela controlava o conselho intimidando outros membros e os enterrando em papelada. Aprovava votações quando só os aliados dela estavam presentes e perdia documentos entregues por moradores dissidentes. Guardei a calma, tomei notas detalhadas e esperei. Então descobri o segundo erro de Sandra. Ela não era só uma autoritária. Era ladra. Passo 2. Seguir o dinheiro. Sandra adorava se gabar de como mantinha as finanças da associação em ordem, mas algo não fechava. As taxas mensais eram altíssimas, muito maiores do que em condomínios similares, mas as áreas comuns estavam se deteriorando. A piscina ficou fechada metade do verão por manutenção e o paisagismo parecia que não era tocado há meses. Comecei a investigar. Como tesoureira, Sandra tinha acesso a todas as contas, mas era notoriamente opaca com os detalhes financeiros. Solicitei formalmente o acesso ao balanço durante uma reunião e ela deu risada, dizendo, não se preocupe, está tudo sob controle. Entrei com um pedido formal de acesso aos registros, que, pelo regulamento interno, ela era obrigada a fornecer. Semanas se passaram sem resposta. Foi aí que comecei a conversar com os vizinhos. Descobri que não era o único desconfiado. Mais de uma dúzia de moradores tinham pedido acesso ao orçamento ao longo dos anos, sempre ignorados. Uma vizinha jurava que Sandra tinha usado verba da associação para reformar a varanda da própria casa. Com essas suspeitas em mãos, entrei com uma reclamação formal forçando Sandra a entregar os documentos. Ela procrastinou, mas eu não recuei. Passo 3. Construir o caso.
Quando Sandra finalmente entregou os documentos, era um caos. Notas fiscais faltando, pagamentos com descrições erradas e algumas despesas completamente absurdas. Uma taxa de paisagismo de R$50 mil paga a uma empresa que não existia. Milhares gastos em custos administrativos sem nenhuma explicação. Cruzei os extratos bancários da associação com registros públicos e encontrei a prova definitiva. Sandra estava desviando dinheiro para contas pessoais. Melhor ainda, descobri que ela inflava os valores cobrados por prestadores de serviço, embolsava a diferença e dividia o lucro com um parceiro de negócio suspeito. Compilei tudo em um relatório detalhado, com planilhas, fotos e declarações notariadas de vizinhos que tinham testemunhado as irregularidades. Passo 4. O golpe. Esperei pela Assembleia Anual de Moradores, que normalmente era um evento entediante frequentado por apenas um punhado de pessoas. Dessa vez, garanti que todo mundo aparecesse. Passei semanas batendo de porta em porta, explicando o que Sandra estava fazendo. Não revelei tudo, só o suficiente para deixar as pessoas furiosas e curiosas. Na noite da assembleia, a sala estava lotada. Sandra começou a reunião como sempre, reclamando de como era difícil administrar o condomínio e o quanto ela havia se sacrificado pela comunidade. Foi então que me levantei. Calmamente, pedi que ela explicasse algumas inconsistências no orçamento. Sandra deu uma risadinha nervosa e disse: "Não acho que esse seja o momento adequado." Respondi: "Na verdade, Sandra, é o momento perfeito." Distribui cópias do relatório para todos na sala e o clima mudou instantaneamente. As pessoas começaram a ler, a cochichar e depois a gritar. Sandra tentou retomar o controle, mas era tarde demais. Propus uma votação para removê-la da presidência. Ao final da noite, Sandra estava fora. Passo 5. O golpe final. Após a remoção de Sandra, contratamos uma auditoria independente. Confirmou tudo. Sandra havia desviado mais de R$180 mil, gerenciado mal dezenas de milhares a mais e cometido múltiplos casos de fraude. Registramos um boletim de ocorrência e abrimos processo civil para recuperar os valores roubados. Sandra teve que vender seu apartamento para pagar restituições e honorários advocatícios. O nome dela virou piada no condomínio e ninguém mais quis se associar a ela profissionalmente. Com ela fora, reestruturamos a associação, mandato limitado, múltiplos conselheiros para aprovar decisões financeiras e um portal online onde todos os moradores podem acessar orçamentos e atas. Toda vez que passo pelo apartamento antigo de Sandra, agora de uma família maravilhosa, sorrio. A piscina está aberta, o jardim está lindo e as taxas mensais estão mais baixas do que nunca. Ótima história essa. Se vocês moram em condomínio com associação de moradores, me falem nos comentários como é a experiência de vocês, porque histórias como essa me deixam desconfiado, mas meus avós dizem que a deles é ótima. Acho que depende muito de quem está no comando, né? Ex-marido rouba empresa, uma vingança 2 anos no planejamento. Aviso, essa história tem alguns detalhes legais, e não sou advogada, então me perdoem por qualquer imprecisão na terminologia. Os personagens: Bruno, um jovem e talentoso fisioterapeuta. Carla, sua agora ex-esposa, de família muito rica. E eu, uma humilde desenvolvedora de sistemas reconvertida em especialista em cibersegurança há 6 meses. Bruno e Carla trabalhavam com meus pais, que possuem uma clínica de fisioterapia. Bruno como fisioterapeuta, Carla como recepcionista. Carla foi pega desviando dinheiro do caixa e foi demitida. Ela pressionou Bruno até ele também pedir demissão, e juntos fundaram a própria clínica em outra cidade, menor, com Bruno sendo o único profissional. Ajudei Bruno a montar o site e a infraestrutura de TI, o que vai ser importante mais pra frente. 2 anos depois que eles abriram a clínica, o negócio estava indo bem. Legalmente, Carla e a família dela possuíam 49% da empresa. Bruno tinha 46% e outro investidor, 5%.
Esse investidor, supostamente neutro, era amigo da família de Carla. Carla e o investidor decidiram empurrar Bruno para fora do negócio. Fundaram uma nova empresa e começaram a transferir os ativos da antiga para a nova por valores irrisórios. Com mais de 50% das cotas entre eles, podiam fazer isso legalmente. E ainda havia uma cláusula de não competição que impedia Bruno de abrir um novo negócio na região. Bruno ficou sem emprego e com todo o dinheiro investido praticamente roubado. Para completar, tentaram me calotear pelos serviços que prestei ao site deles. Fui tomar uma cerveja com Bruno para animar o clima, quando o assunto virou para quem seria o novo profissional para tocar a clínica. Foi aí que me lembrei. Será que eles chegaram a revogar meu acesso aos sistemas de TI depois da nossa briga sobre o pagamento? Não haviam. E não tinham trocado a senha do e-mail corporativo tampouco. Decidimos bisbilhotar, o que tecnicamente era quase legal já que Bruno ainda era sócio por mais 2 semanas. Encontramos 3 candidatos para a vaga e os rejeitamos de forma bem incisiva. O mercado de fisioterapia é pequeno nessa cidade. Boa sorte encontrando outro profissional. Mas a parte nuclear veio 2 anos depois, quando Bruno estava no meio de uma longa batalha judicial. Eu estava organizando meu computador quando percebi que eles ainda não tinham conseguido revogar meu acesso ao sistema. Fuçando um pouco, vi que nos registros internos, o nome do profissional responsável pelos atendimentos por semanas seguidas era Carla. Ela estava se passando por fisioterapeuta quando não havia nenhum profissional registrado empregado. E havia falsificado prescrições. O problema é que acessar essas informações era juridicamente duvidoso, na melhor das hipóteses. Mas, convenientemente, eu tinha acabado de concluir um curso de segurança ofensiva. E, olha só, eu mesma, 2 anos antes, por pura inexperiência, tinha deixado uma vulnerabilidade no código que permitia a injeção de dados e exportação de informações confidenciais para servidores externos. Alguns dias depois, um banco de dados mostrando as fraudes de Carla apareceu anonimamente num fórum que eu costumo ler. Por razões legais, definitivamente não fui eu quem postou. Apenas encontrei o material na janela de 15 minutos antes dos moderadores deletarem, vindo de uma conta recém-criada, e fiz um arquivo. Enviei um e-mail para Carla dizendo que havia encontrado uma falha de segurança no código antigo e que ela deveria me contatar para corrigi-la. Acontece que ela usa principalmente o e-mail principal da clínica e não o pessoal dela, que ela verifica uma vez por mês, no máximo. Que descuido da minha parte. Quando o advogado de Bruno obteve uma ordem judicial para auditoria completa dos registros e das prescrições, Carla tentou deletar o banco de dados inteiro, esquecendo-se do backup automático semanal. Não sou advogada, mas me sinto confiante em dizer que tentar deletar provas que um juiz ordenou que você apresenta-se não costuma causar boa impressão nos tribunais. Parece que ela vai responder criminalmente. De cereja no bolo, ajudei Bruno a resolver as pendências com meus pais, e ele voltou ao emprego antigo. Está lá há 1 ano e acaba de ser promovido com aumento de salário. Estou tomando uma dose de cachaça enquanto escrevo isso, presente da primeira folha maior dele. A chefe mais terrível do mundo não compensa. Em 2004, a empresa onde eu trabalhava fechou e precisei procurar novo emprego. Era técnica em manutenção industrial com ótima reputação, então levei menos de 1 dia para ser contratada. Vamos chamar o novo lugar de Espiral, por causa das peças especializadas que fabricavam. O lugar era de dono presente. Tinha uma supervisora de chão de fábrica bastante razoável. Depois de cerca de 1 ano, ela e o dono brigaram e ela foi embora. Por algum motivo, o dono, vamos chamá-lo de Décio, me disse que eu estava no comando. Um pouco sobre Décio. Ele estava na casa dos 60 anos e tinha começado a empresa na garagem de casa, depois comprado um terreno enorme e transformado num parque industrial, tudo isso na faixa dos 30 anos. Agora era um dos empresários mais ricos da cidade, e também o maior grosseirão que já conheci.
Tratava todos os funcionários como lixo, exceto eu e mais uma pessoa. Durante nossas conversas, aprendi que ele adulterava os registros contábeis. O parque industrial era de uma empresa e a espiral de outra. Ele sempre garantia que a primeira cobrava aluguel suficientemente alto da segunda para parecer que a empresa estava quase quebrando. Também se gabou de ter enterrado resíduos industriais no terreno de casa porque era muito mais barato do que o descarte correto. Ele fez minha vida um inferno por quase uma década. Meu salário nunca era alto o suficiente para eu poder sair, mas também nunca tão baixo que eu conseguisse sair por necessidade urgente. A rotatividade de funcionários chegou a 95%. Não estou exagerando, 19 de cada 20 pessoas iam embora. Depois de muito esforço, consegui convencer Décio a me dar o título de gerente de produção. Sem diploma universitário, mas com o título e a experiência, comecei a procurar outro emprego de verdade. 6 meses depois, encontrei um com salário bem maior e benefícios. No meu último dia, sentei na minha mesa e enviei e-mails para os responsáveis pela fiscalização ambiental e de segurança do trabalho, 2 servidores com quem havia estabelecido contato ao longo dos anos. Relatei todas as violações que Décio tinha me revelado. Também enviei informações ao Ministério Público sobre a contabilidade paralela. Deixei as chaves na mesa com um bilhete embaixo que simplesmente dizia: pedi demissão. Nunca soube se o MP foi adiante, mas o fiscal de segurança do trabalho me informou que a empresa recebeu R$500 mil em multas por infrações graves. O fiscal ambiental escavou metade do terreno de Décio antes que ele confessasse onde tinha enterrado os resíduos. Por último, soube que ele foi preso. E concordo completamente. Décio escolheu a pessoa errada para maltratar. O namorado que me abandonou num shopping. Sou uma jovem de 20 anos. Fui num primeiro encontro com um cara da minha idade. Era uma tarde bonita. Ele me levou a um parque urbano e a gente fez uma caminhada, conversou sobre nossas vidas. Achei que estava indo muito bem. Depois da caminhada, ele disse que precisava usar o banheiro. Eu também. Então ele dirigiu até a loja mais próxima, uma rede de eletrônicos. Fui ao banheiro e saí. Esperei. 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 Finalmente preocupada, mandei uma mensagem. Não foi entregue. Dei o benefício da dúvida, talvez o celular tivesse descarregado. Cansada de esperar, fui verificar se o carro ainda estava no estacionamento. Não estava. Voltei e perguntei a um funcionário se tinham visto um rapaz saindo. Me disseram que ele saiu correndo havia um tempo. Ele simplesmente me abandonou num shopping a 25 minutos da minha casa. Chamei um Uber, furiosa. Decidi encontrar familiares dele nas redes sociais e contar o que havia acontecido. Encontrei quem parecia ser a irmã dele e contei tudo. Ela me garantiu que eu receberia minhas coisas de volta. Algumas tinham ficado no carro, e até se ofereceu para reembolsar o Uber. Minhas coisas voltaram de forma bem conveniente, jogadas do carro em movimento na minha calçada. Alguém estava com raiva. A família dele agora sabe o que ele é. Sem arrependimentos. Fiz meu chefe perder o emprego sem tentar. Em 2015, eu trabalhava como engenheira de processos numa empresa do setor alimentício. Tinha quase 5 anos de casa, estava fazendo 16 horas por dia, de sobreaviso 24 horas, e acreditava que minha dedicação seria recompensada com uma promoção. Aí veio o gerente do departamento, vamos chamá-lo de Cláudio. Por algum motivo, ele não me aguentava. Criticava minhas ideias em reuniões e depois as repassava para outros como se fossem deles. Pedia sempre mais, nunca reconhecia nada. Numa manhã, comecei a ouvir meu nome sendo chamado para o RH. Quando entrei, recebi o discurso padrão de eliminação de cargo, sem justa causa, sem aviso prévio real, nada. Era meu aniversário no dia seguinte. Descobrimos depois que a holding que controlava a empresa estava vendendo o negócio e nós éramos o descarte para melhorar os números. Dos demitidos,
mais de 90% eram mulheres. Não entendi por que Cláudio me escolheu. Havia colegas com menos produtividade, inclusive um em processo de advertência que ele mesmo me pedirá para ajudar. Mas fui. Guardei mágoa e corri atrás de um novo emprego. Um mês depois, estava num trabalho que amava. 6 meses mais tarde, o diretor da nova empresa me chamou na sala. Ele estava com um currículo na mão e perguntou: "Você conhece esse nome? Trabalhou com ele?" Era o currículo de Cláudio, candidato a gerente de produção. Respondi: "Conheço. Ele é um excelente motorista de ônibus, se você entender o que quero dizer." O diretor sorriu, entendeu na hora, pegou o papel e rasgou na minha frente. Cláudio ficou desempregado desde o dia em que me mandou embora. E nem sabia que fui eu que fechei a porta para ele. Mandar flores para uma ex que fingiu a própria morte. Tenho 19 anos. Minha ex-namorada, também de 19, me bloqueou em tudo e sumiu faz meses. Numa conversa com amigos, o nome dela surgiu, e fiquei curioso sobre como ela estava. Mandei mensagem para uma amiga dela, já que ela me bloqueou, só para saber se estava bem. A resposta foi estranha. Minha ex me mandou uma mensagem fingindo ser a irmã dela, dizendo que ela tinha morrido. Só que eu sabia que ela tinha feito exatamente a mesma coisa com o ex anterior. Então eu e um grupo de amigos fizemos os 50 minutos de carro até a casa dela para prestar condolências. Paramos num posto, compramos todas as flores disponíveis, montamos um arranjo, e colocamos num cartão com os mais sinceros pêsames. O cartão estava recheado com o glitter mais fino que encontramos na papelaria. Fui eu mesmo bater na porta. Deixei as flores na entrada e comecei a me afastar quando o pai dela abriu a porta. "Posso ajudar?" "Sinto muito pela perda", respondi. "Sua filha significou muito para mim. É triste vê-la partir assim." Confuso, ele respondeu: "Ela não está morta." Enquanto eu e os amigos saíamos, o carro dela apareceu na rua. Ela desceu, me viu e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Achei que você tinha morrido", respondi. O pai dela ficou furioso com ela e, de presente, nos deu R$ 50 cada um pelo combustível e pelo inconveniente. Ela ficou de castigo até o fim das férias. Não sei o que passa pela cabeça de alguém que finge a própria morte para fugir de um ex. Mas sei que o glitter provavelmente ficou na casa por semanas. É isso por hoje, pessoal. Começamos com vingança popular, terminamos com glitter e flores. Deixem nos comentários qual história foi a favorita de vocês, e até o próximo episódio.